Olá, classe, boa tarde. Na última aula nós vimos o fator eletrônico que determinava a nucleofilicidade. Eu remeto a essa ideia porque quando eu falo em fator eletrônico, eu quero dizer que aquela propriedade que nós vimos de doar elétrons para um ácido, né? Ou seja, aquele nucleófilo que conseguia doar seus elétrons, ou seja, ser uma boa base. E quem doa elétrons, o doa, e pela teoria de Lewis ele é uma base. Quando ele faz isso, ele faz para alguém que aceita um elétron, ou seja, um ácido de Lewis, que em boa parte aí dessa história da última aula eu nem comentei muito sobre o ácido de Lewis. Quem é o ácido de Lewis nas reações que nós vimos até agora? Geralmente é aquela estrutura do substrato ali que tem um centro de inversão ali, onde vai acontecer aquele efeito de Walden, né? Aquela inversão de Walden, onde vai ter aquela formação do carbocátion, onde o átomo de carbono, que é a região mais eletropositiva, vai aceitar esse elétron vindo do nucleófilo e para isso ele vai deixar uma parte da sua estrutura e geralmente um grupo abandonador. Na maioria das vezes, esse grupo abandonador ele sai também na forma de um nucleófilo, porém um nucleófilo que não é tão fortemente ligado ao carbono quanto o nucleófilo que adentrou na estrutura, que foi adicionado à estrutura, que fez uma ligação química nova com a estrutura. Então, nós vimos que existem nucleófilos que são bons e outros nucleófilos que não são tão bons. Um dos principais aspectos é essa natureza eletrônica dele, essa capacidade dele doar elétrons. E tem como saber se uma molécula, um átomo, um íon, ele doa com facilidade ou não esse elétron. Isso é possível mensurar experimentalmente. Na verdade, o que a gente consegue mensurar muito fácil, tem até um equipamento que é muito legal que se chama pH-metro, né? Que é como se fosse aqui a minha caneta, é possível colocar ele dentro de uma amostra. E o pH-metro ele mede o inverso, né? Ele mede o potencial hidrogeniônico, né? E esse potencial hidrogeniônico está relacionado à acidez de um composto. Mas é possível, como a situação, a acidez e a basicidade são dois lados de uma mesma moeda, eu consigo, ao medir a acidez, que eu consigo com um equipamento, eu consigo inferir a basicidade. Então, quando eu tenho dois nucleófilos distintos, se eu conseguir saber a constante de acidez desses dois nucleófilos, eu também consigo saber a constante basicidade deles. E aí eu consigo inferir o quão forte essa base é. E isso me é um indicativo para entender a nucleofilicidade desse composto. Então, isso vai me indicar o quão efetivo um nucleófilo é em um meio reacional. Tá? Agora, nós temos outros fatores que vão influenciar nesse meio reacional e nessa reação, nessa substituição nucleofílica bimolecular. Como eu falei, se é bimolecular depende tanto da estrutura, das propriedades do nucleófilo, quanto de uma outra molécula, que vai ser ali a estrutura que vai receber esse nucleófilo, né? Que é a estrutura que tem o carbocátion. Aliás, o carbocátion vai acontecer ali como está a transição. Quais são os fatores que podem interferir nessa outra molécula e que são relevantes para a reação como um todo? Nós já vimos que o nucleófilo, se ele for uma base boa, ele vai ser um bom nucleófilo. Então, esse bom nucleófilo se traduz para nós como em um meio reacional, a velocidade da reação vai acontecer de maneira rápida. A reação vai se processar de uma maneira efetiva. Nós vimos que algumas outras situações podem influenciar, como é o caso do solvente. O solvente ele pode atrapalhar alguns tipos de nucleófilos e outros solventes podem ajudar alguns nucleófilos.
e até pode ter uma inversão nessa nucleofilicidade dos compostos, justamente devido à interação da camada de solvatação com o nucleófilo. Eu posso ter diferentes solventes, e que quando eu falo em diferentes solventes, eu posso ter tanto solventes apolares e polares, e esses solventes polares, na maioria das vezes, podem ser solventes polares próticos, mas podem ser apróticos. E aí, esses solventes polares próticos e apróticos, eles interagem de uma maneira distinta com os nucleófilos. E isso vai ter uma contribuição importantíssima para a nucleofilicidade e para a velocidade da reação como um todo. Até aqui eu só estou explicando o que eu falei na última aula, né? Que é o efeito do solvente e a basicidade do composto, que vai se traduzir a nucleofilicidade. Agora vamos pôr a nossa atenção naquele ente, naquele personagem que recebe esse nucleófilo, naquela região onde acontece a substituição do nucleófilo. E quais fatores que podem interferir neles. Nessa tabelinha que eu deixei aqui, eu consigo exprimir isso muito bem. Se eu perceber que a reação é uma reação genérica e o meu nucleófilo está aqui, né? É o cloreto, então o cloreto é o nucleófilo e a reação é do cloreto como nucleófilo atacando um haleto de alquila, o RBr, né? Ou seja, uma cadeia alquílica qualquer que tem um bromo ligado. Então você já lembra lá que o cloro muito provavelmente vai conseguir deslocar o bromo com uma certa facilidade. Considere aqui que a reação está acontecendo na fase gasosa, então que vai ser diferente quando eu tenho um solvente, mas aqui a gente vai deixar um pouquinho de lado essa história do solvente para facilitar as coisas. Então imagine que está acontecendo em fase gasosa isso. Quando essa reação se processa, eu tenho o ataque do nucleófilo ali no meu substrato e a saída, né, do grupo abandonador, que é esse bromo. Então o bromo vai para o meio e o cloro se liga a esse grupamento R. Então é o que eu tenho aqui, né? RCl e o brometo como nucleófilo. Houve a substituição de um nucleófilo por outro. Houve uma reação do tipo SN2. Agora, quem é R na minha situação? R é uma forma que você vai encontrar nos livros, isso eu também já falei, eu lembro disso. R é uma forma de expressar uma cadeia alquílica genérica. Uma metila, uma etila, uma propila, uma futila, qualquer coisa, né? Então pode ser vários tipos pode ser qualquer tamanho de cadeia alquílica. Tanto é que aqui tem alguns, né? Então quando eu substituo o R por uma metila, eu tenho essa estrutura, brometo de metila, o brometo de etila, o brometo de propila, brometo de isopropila, está esperto ali na nomeação, né? O brometo de terc-butila. Vamos pegar aqui, antes, para analisar essa estrutura, somente dois substratos que contenham um carbono primário, onde vai acontecer a substituição nucleofílica, né, que é exatamente nessa posição aqui, né, em azul. Nesse átomo de carbono aqui que eu denotei em azul, haverá a substituição do nucleófilo, do bromo pelo nucleófilo. Então vocês concordam comigo que ambos os carbonos, deixa eu colocar aqui, esse carbono em rosa aqui, esse daqui, ambos os carbonos são carbonos primários. Isso está denotado aqui, primário e primário. Essa reação, quando acontece
uma cadeia alquílica que tem um carbono, então um carbono primário, porém aqui eu tenho uma estrutura com 2 átomos de carbono e aqui embaixo tem uma estrutura com 3 átomos de carbono. Notem a influência disso na média da velocidade da reação. Perceberam que a estrutura com uma cadeia alquílica maior, ela tem uma velocidade média de reação um pouquinho menor. Portanto, estruturas que tenham uma menor cadeia alquílica, elas sofrem essa reação de uma maneira mais efetiva. A velocidade da reação é maior. Tanto até que eu comecei sem falar dele, mas se vocês notarem aqui, né, o primeiro item é a estrutura que tem um átomo de carbono só. Esse carbono não faz muita lógica chamar ele de carbono primário, porque para ser primário, esse carbono deveria estar ligado a um outro carbono, e não está, né? Então, por isso, a classe desse composto é diferente de um primário. Mas, aos fins a que se dedica, eu consigo também comparar a velocidade da reação quando eu tenho uma metila ligado ao nucleófilo, ao grupo abandonador, em relação aos outros. Então, notem que a velocidade relativa da metila, né, da reação que acontece com o brometo de metila, é 1.200 vezes Na verdade, todos eles estão escritos em relação a isso daqui, né, o secundário, que é o número 1, mas aqui eu posso inferir a razão entre 1.200 para 40 e 1.200 para 16, é a razão da velocidade relativa que essa reação acontece. Então, ela vai se processar ali 30 vezes mais rápida do que com o brometo de etila. E aí quase 100 vezes, né? Um pouquinho menos, mas 80 vezes mais rápida do que com o brometo de propila. Então percebam que ao aumentar a cadeia alquílica, eu também eu faço com que o meu sistema tenha uma média de velocidade um pouquinho menor. Tá? E será que se eu promover substituições no carbono que nos é de interesse aqui, né? Será que eu consigo fazer com que essa reação fique mais lenta ainda? Sim, né? Dá para deixar essa velocidade mais lenta ainda se ao invés de eu ter um carbono primário, eu tiver um carbono secundário. Notem que aqui, para esse item aqui e esse item aqui, né, a terceira e a quarta linha, eu tenho ambos os compostos têm 3 átomos de carbono. Só que um composto tem um carbono que é secundário e um carbono que é primário. E notem o quanto isso influencia na velocidade média relativa. Então, o carbono primário ele reage 16 vezes mais rápido do que um carbono secundário. E se eu extrapolar ainda e passar de um carbono secundário para a estrutura de um carbono terciário, então secundário aqui e aqui embaixo o terciário. Esse carbono terciário aqui da tertibutila, ou seja, um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono, essa reação acontece de uma maneira tão lenta que é irrelevante medir essa velocidade. Simplesmente, quando comparado aí à estrutura anterior, ela acontece demasiadamente devagar. Então, que ideia que a gente consegue tirar disso? Que quando eu tenho estruturas alquílicas que são volumosas demais,
Ou também, claro, grande, comprimento e tal, mas... Ou quando o átomo onde vai receber o ataque nucleofílico, ele está protegido demais por outros átomos de carbono, o efeito estérico dessa proteção vai inibir a chegada do nucleófilo até o átomo de carbono. É uma questão de espaço mesmo. Não há espaço, não há possibilidade de acesso do nucleófilo ao átomo de carbono que a gente está olhando. E isso isso influencia muito na média da velocidade de reação. Então, como a substituição nucleofílica é bimolecular, ela depende da estrutura de dois compostos, ou seja, do nucleófilo e do substrato, esse é um dos fatores determinantes que vão estar relacionados à velocidade da reação. Perfeito? Então, quanto mais substituído for o carbono, maior vai ser, mais lenta vai ser essa velocidade de reação. Tá? Quanto menos substituído ele for, como é o caso do CH3BR, mais veloz a reação é. Porque é fácil de um composto, aí, de um nucleófilo atacar esse carbono metílico do que aí o carbono da terc-butila. Aqui embaixo eu mais ou menos consigo ver, né, qual que seria a representação desse ataque. Aqui o nucleófilo é a hidroxila. Tá? A hidroxila atacando, fazendo essa reação aqui. Nessa primeira situação é o CH3BR. Então essa hidroxila é o que eu tenho aqui. Esse CH3BR é o que eu tenho aqui. Aí eu tenho outras estruturas aqui, né? Por exemplo, aqui novamente eu vou ter também a hidroxila aqui, hidroxila aqui, hidroxila aqui. Tá? É o mesmo nucleófilo. E eu tenho aí outras estruturas aqui, né? Que é o CH2BR, CH3. Eu acho que vocês conseguem perceber isso aqui, né? Olha só. E aqui, ó, eu vou ter um brometo de 2-propila e um brometo de terc-butila. Então aqui muda, né, o substrato. Justamente para te possibilitar que você mais ou menos enxergue como que seria isso no meio reacional. Então dá para ter mais, embora não é possível ver necessariamente a distância aqui, né? Mas você consegue já vislumbrar que, olha o volume, aqui vamos pegar o extremo, né, para já agilizar essa conversa. Lá no último desses compostos é o brometo de terc-butila, aqui. Então, olha o volume que essas metilas ocupam. E notem que essas metilas, elas também ficam projetadas na direção da onde está acontecendo o ataque nucleofílico. Então, isso blinda, isso protege, isso serve como um escudo para o carbono que está sofrendo o ataque nucleofílico, que é aqui, né? Então, esse efeito do tamanho, né, da estrutura, e aqui ainda só tem um carbono terciário. Notem que se aumentasse a estrutura aqui, né, colocasse uma estrutura ao invés de uma metila, fosse, sei lá, uma propila aqui, uma propila aqui, uma propila lá, eu teria a soma de alguns efeitos, né, que a gente viu aqui, ó, quando eu tenho uma estrutura que tem um carbono terciário, nós já percebemos que, como é esse caso, que a reação é muito lenta, e nós percebemos que também aqui em cima, né, quando eu comparei o aumento da cadeia alquílica nesses três primeiros aqui, ao aumentar o tamanho da cadeia alquílica, eu também diminuí muito a velocidade. Então, se você imaginar que
teria esses dois fatores sendo somados para uma estrutura que tenha um carbono terciário com substituintes muito compridos, esse efeito estérico ia inviabilizar ainda mais essa reação. A velocidade da reação seria menor ainda. E sempre quando eu falo em velocidade de reação, você pode imaginar esses gráficos aqui, que não tem a ver com velocidade, né? Então a gente sabe de velocidade, eu estou falando de que vai acontecer mais rápido, mas esses gráficos aqui explicam uma outra coisa. O quão estável será o produto, ou o quão energeticamente é favorável para que essa reação aconteça. Quando eu tenho, então aqui está Free Energy, né? Que na verdade em alguns livros você vai encontrar como ΔG padrão molar da reação. Que é a energia livre de Gibbs. É aquela tal energia que eu sempre falo, mas que ninguém consegue entender muitas vezes o que é, né? Que é a soma da energia rotacional, vibracional, eletrônica, que acontecem pelo somatório de todas as ligações químicas de todos os átomos e de todos os elétrons que constituem aquela estrutura. Então, tudo isso, orientado de uma certa forma, em uma certa geometria, eu consigo estimar qual que seria o somatório da energia, todas essas contribuições. Acontece que quando uma reação se processa, eu mudo a estrutura. E essa mudança da estrutura, que como eu acabei de falar, é o somatório da energia rotacional, translacional, vibracional e eletrônica, de todos os elétrons e todos os átomos daquela nova constituição, ela pode estar num patamar de energia muitas vezes diferente do ponto inicial. Cadê o meu ponto inicial? Aqui, né? CH3Br mais hidroxila. Então, esse é o meu patamar de energia, em rosinha. Para eu transformar isso, reagentes em produtos, há um pedágio, né? Há um pedágio energético para ser pago. Eu preciso fazer com que a coisa aconteça, preciso fazer com que a reação aconteça. E isso se dá por efeitos, por exemplo, de eu conseguir chocar os dois reagentes. Eles precisam também ter alguns outros indícios para que esse choque seja efetivo e que realmente propague tanta energia que faça com que haja quebras de algumas ligações e aí a formação de outras. Então, esse momento do choque, tudo isso que eu preciso para fazer com que isso daqui, esse CH3BROH se torne isso daqui, em verde-limão, que eu estou colocando aqui, que é o estado de transição, né? Ou, quando a gente estuda em cinética, o complexo ativado, você pode imaginar simplesmente como um intermediário reacional. Isso aí vai estar num patamar de energia maior. Por quê? Porque aqui está somando também essa energia do solvente, a energia da temperatura, do todo meio reacional que eu usei para fazer com que os reagentes colidam. Tá? Isso geralmente está numa situação de energia maior. Por quê? Porque condições de energia menor sempre vão ser mais estáveis. Na vida, cara, você pode entender isso, tá? Você vai numa cachoeira, você está vendo a água descendo da região de maior altura para de menor altura. Então, a energia cinética e potencial da água lá em cima é maior do que lá embaixo. Por isso que ela cai, senão ela ia subir, tá? Mas por causa que daí já é o somatório da energia cinética, da energia gravitacional, e aí esse somatório, todo esse somatório faz com que seja mais viável para que a água desça do que para ela suba. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente não se importa tanto com a gravidade, né? Mas a gente se importa com outras coisas, como o efeito do solvente, o efeito estérico, é possível fazer essa comparação até, mas a gente se preocupa com outras coisas que vão influenciar nesse somatório de energia cinética com potencial. Tanto até que olha para o átomo de carbono aqui, quantas ligações ele está fazendo? 1, 2, 3, 4, 5. Ele não está numa condição
favorável ali. No máximo faz 4 ligações. Então, ali é um período ainda de transição, por isso está a transição muitas vezes, né? Está transitando dos reagentes para os produtos. Então, há um acréscimo de energia. Vamos apagar um pouco dos rabiscos aqui para ficar um pouquinho mais claro. Mas chega uma hora que isso daqui vai se reorganizar, né? Esse estado de transição, que muitas vezes está até entre colchetes aqui, com uma denotação dessa forma, aqui uma cruzinha com 2 segmentos, que é o estado de transição, ele vai para um outro lugar, né? Então pode ver que essa reta que é ordenada é o progresso da reação. O progresso da reação quer dizer que ele está indo dos reagentes para os produtos. E o produto aqui eu tenho a resultante do ataque nucleofílico, tá? E aí, se eu pegar graficamente, consigo perceber que esse patamar aqui, energético, ele é menor do que o que estava aqui, né? Então, a diferença da energia livre, que é a diferença do ΔG padrão de reação, ele vai ser menor do que zero. Falar isso, talvez para vocês ainda possa parecer nebuloso isso, né? Mas sempre que uma reação química e um fenômeno físico também vai ser válido, sempre que o ΔG dessa reação for menor do que zero, ou pelo menos se ele diminua, se ele for menor do que zero, ainda melhor. ΔG negativo, melhor ainda. Mas se ele pelo menos diminuir, quer dizer que o progresso da reação ele vai ser espontâneo no sentido que eu estou observando. Então, é espontâneo que essa reação converte a CH3Br mais hidroxila em CH3OH mais brometo. Tá? É espontâneo que esse processo aconteça. Então, processos espontâneos são processos que têm um ganho de energia. Esse ganho de energia é no total, né? Isso que vai dar um valor negativo. Se não fosse um valor negativo, aí eu teria esse gráfico aqui, né? O gráfico ele terminaria, vou pegar aqui o rabinho do gráfico aqui, ele terminaria aqui, por exemplo. Ficou ruim. Aqui, por exemplo, né? Então, o meu platô, o meu patamar, onde eu tenho o produto, seria aqui. E aí eu teria uma diferença positiva na energia livre de Gibbs. Essa diferença entre os produtos e os reagentes seria positiva. Isso seria a mesma coisa que dizer, que esperar que a água de uma cachoeira suba. Não é espontâneo que isso aconteça. Não tem como fazer, sei lá, forçadamente subir a água até o alto da cachoeira. Então, para processos que teriam um ΔG positivo, eu precisaria fazer força, né? Eu posso pegar, por exemplo, um balde, pegar água lá embaixo, levar até lá em cima e largar lá em cima. Eu posso fazer isso. Posso, sei lá, inventar uma máquina que pegue a água e leve lá para cima. Eu posso fazer isso, mas tem um custo energético para fazer isso, né? Eu vou gastar energia, pegar um balde com água e levar até o alto da cachoeira, eu vou gastar ali uns ATP, né? Adenosina trifosfata, lá, você lembra da aula de biologia. Eu vou gastar energia para fazer isso. Então, eu precisaria aqui também gastar energia de algum jeito para fazer com que isso acontecesse. E os químicos eles gostam de minimizar a energia, né? Então, pelo princípio da economia da energia. Então, quando eu olho para uma molécula, para uma reação, né, que envolve moléculas pequenas, né, ou seja, carbonos metílicos ou carbonos primários, que os substituintes de carbono primário não seja muito extenso, essa diferença de energia aí vai resultar num ΔG negativo e o custo energético para chegar aqui em cima também, que é uma coisa que eu não falei, né? Essa distância do platô inicial até o topo da gaussiana aqui, até o topo do gráfico,
esse custo, esse ΔG aí, ele pode ser maior ou menor. E a gente já viu uns gráficos parecidos com isso, né? Então, como que ele pode ser maior ou menor? Se eu precisar gastar mais energia ou menos energia. Lembra de onde que vem essa energia? Somatória da energia rotacional, vibracional, eletrônica dos átomos que constituem essa molécula. Se a molécula tiver mais graus de liberdade quanto a mais ligações químicas, mais átomos, mais elétrons, essa quantidade de energia vai aumentando cada vez mais. Que é o que eu estou escondendo aqui de vocês, que é o que está aqui do outro lado. Ó, quando eu tenho, ao invés de um carbono metílico, eu tenho um carbono secundário, por exemplo, que é dois grupamentos R ligados ao carbono, a distância para levar esses reagentes até lá em cima é maior. É maior essa distância. Requer mais energia, gasta mais. Não quer dizer que não vá no final da história ali, ó, quando eu pego a diferença desse ponto aqui dos reagentes para os produtos, não quer dizer que só por causa que aqui custou mais que ali não vai render tanto. Isso não é desse jeito, mas haverá um gasto energético maior e isso se traduz como uma dificuldade maior. Isso, se é mais difícil para uma reação acontecer, a velocidade dela geralmente é menor. Então, energeticamente, aqui é mostrado, vou diminuir minha tela aqui para facilitar, energeticamente é mostrado nesses dois gráficos que quando eu tenho um grupamento pouco substituído, a energia desse sistema, o pedágio que você precisa pagar é menor do que ali. E aí, esse pedágio, por ser maior, na verdade, te custa em tempo, né? Acaba diminuindo a velocidade da tua reação. E aqui eu não vou mostrar algebricamente como essas coisas vão se relacionar, mas saiba que sim, eles estão intrinsecamente relacionados. Então, daqui tem tanto fatores experimentais que é possível observar ali, ir para o laboratório e perceber isso, quanto fatores energéticos. É mais viável para uma coisa acontecer do que para outra. Perfeito? Então, aqui fica demonstrado os fatores termodinâmicos associados a essa possibilidade de formação de ligação de ataque nucleofílico em compostos mais substituídos. Perfeito? Bem, mas e se o meu nucleófilo, aqui eu sempre estou com o nucleófilo pequenininho, já perceberam isso? Quem que sempre é meus nucleófilos? O fluoreto, cloreto, a hidroxila. E se o meu nucleófilo for outra coisa? Quem que é um bom nucleófilo? Uma boa base de Lewis me serve, né? Então posso pegar, por exemplo, um aqui que a gente conhece bastante, né? Que é o íon acetato. Tem um ácido acético, né, que é o vinagre, e o vinagre é um ácido, o ácido se desprotona em água, esse ácido me fornece a base conjugada, isso aí é pela teoria de Bronsted, mas na teoria de Lewis, essa base conjugada aí do ácido, a base conjugada é uma base de Lewis. A base de Lewis é um nucleófilo. Então, acetato pode ser um bom nucleófilo. Na verdade, eu consigo transformar quase, se eu arrancar um próton de uma estrutura, eu consigo transformar qualquer coisa em um nucleófilo. Porque daí eu arranco o próton, tenho ali a estrutura de um ânion, e aí eu consigo fazer com que isso atue como um nucleófilo. E aí, cara, será que
Se eu tiver, ao invés de uma hidroxila aqui, tiro esse hidroxila e coloco esse cara aqui, né? O acetato. Será que o acetato ele consegue essa carga aqui, consegue vir para cá, atacar esse CH3 e aí gerar um CH3, COO, faltou espaço, vou colocar para cá, CH3. Será que consegue? Que seria o ataque do acetato como nucleófilo. O acetato, que é essa estrutura aí, que é o meu nucleófilo, atacando o CH3BR. E aí ia ter essa estrutura aqui e um brometo. Será que isso acontece? Sim, pode acontecer. Não tem nada o porquê que não aconteça. Mas será que esse mesmo fator que eu acabei de falar, que era o volume do substrato, o volume desse carbono aí, que vai ser o intermediário, será que também eu não posso considerar isso aqui no nucleófilo? Sim, eu posso. E de fato posso. Então, a nucleofilicidade ela também depende do volume do nucleófilo. Porque se você for parar para pensar nessas argumentações que eu estou utilizando, sempre eu estou pensando para você imaginar o volume da estrutura, né? E aí é perfeitamente lógico que se eu também tiver um nucleófilo bem volumoso e um substrato bem volumoso, esse ataque nucleofílico também não vai sofrer uma interferência do volume. Então aqui eu tenho dois exemplos que não é aquele acetato, tá? Mas duas moléculas bem parecidas e é legal essa comparação. O íon etóxido, como eu falei, se eu pegar qualquer coisa e arrancar um elétron, eu torno ele um nucleófilo. Porque qual que é a estrutura do íon etóxido? Eu nem sei, né? Às vezes, íon etóxido, mas é muito fácil. Tem uma molécula aí que é bem parecida com isso, que é isso daqui, ó. Opa. Aqui, ó. Temos a estrutura de um álcool, que alguns de vocês já devem conhecer, né? O etanol. Então, a estrutura do etanol, se eu pegar e arrancar se eu arrancar um próton dele, venho aqui e puxar para cá, eu posso até quebrar essa ligação para facilitar as coisas, né? Pronto, arranquei um próton dele, eu transformo esse etanol no íon etóxido, tá? O quão fácil é para o etanol perder o hidrogênio dele? Quando você toma uma cerveja ali, a cerveja é um bom exemplo. Uma cerveja, uma normal, né? Uma Pilsen normalzinha aí, tem mais ou menos 5% de etanol. O vinagre, se você comprar um vinagre decente, você vai ter também 5% em massa de etanol. O resto é água. Você já deve ter temperado a tua salada alguma vez e sentiu que o gosto do vinagre é azedo ali, ele é ácido, você percebe isso. Mas uma solução de 5% de álcool, 5% de etanol, não é tão ácido. Cuida aqui com análise sensorial, né? Se tiver muito lúpulo ali, enfim, algo que confira amargor, ou tiver meio passada a cerveja, não vai dar muito certo essa comparação. Mas se pegar essa cerveja comercial aí, você percebe isso, que ela não é muito ácida. Eu estou falando de duas soluções a mais ou menos uma mesma concentração. E aí que surge a ideia, se o vinagre é mais ácido, é sinal que o acetato, o ácido acético, perde o hidrogênio dele com maior facilidade. Se a cerveja não é tão ácida, quer dizer que isso daqui não está acontecendo com tanta frequência.
Porque senão, se o fosse, se todas as moléculas de etanol estivessem desprotonadas em mesma proporção do que as moléculas de ácido acético, o gosto, a acidez do vinagre seria igual da acidez da cerveja. E você tem ali um pH-metro, que é a tua língua. A tua língua mede pH. Você consegue identificar o pH das coisas pela língua. Você tem um pH-metro na tua boca, só que você não deve usar ele no laboratório. Mas você vai, prova aí, sei lá, massa de tomate é um pouquinho ácida, um vinagre é bem ácido, aquele caqui que nasce aí no interiorzão, né? Ele é bem básico, né? Ele seca a boca, né? Ele é adstringente, devido ali às hidroxilas, é o outro lado da face da acidez. Então, você consegue perceber que o etanol, a solução de etanol não é tão ácida, cara. E tem uma forma de eu conseguir até tabelar a acidez e a basicidade das coisas, que é através do pKa. Eu consigo, olhando para esse valor de pKa, e eu coletei aqui num livro rapidinho antes de começar a aula para facilitar, o pKa do etóxido é igual a 16. Quanto maior for esse valor, mais básico ele é. Quanto menor for o valor, mais ácido ele é. Por exemplo, o ácido acético, que não é esse daqui, ó. Esse daqui é o tértico-tóxico, não tem nada a ver, tá? Mas o ácido acético, o acetato, né, CH3COO, o pKa dele é 4,76. Não tem como esquecer esse número, né? Quem fez a aula de analítica sempre lembra esse valor. É 4,76. Então, o pKa do ácido acético é muito menor do que 16. Então, o ácido acético é mais ácido que o etanol. Tá? Portanto, o íon etóxido é uma base mais forte do que o íon acetato, que aí eu tenho a situação inversa. Quando eu comparo aqui dois deles, por exemplo, agora deixando o acetato de canto, quando eu comparo o íon etóxido com outro íon, o íon tértico-tóxido, que é o que eu tenho aqui, eu percebo que o pKa do tértico-tóxido é 18. Logo, o tértico-tóxido é uma base mais forte, por isso está aqui, stronger base. Uma base mais forte, né? Então aqui, ó, como 18 é maior do que 16, o tértico-tóxido é mais básico do que o etóxido. Se é mais básico, ele é um melhor nucleófilo, certo? Até agora sim. Mas aqui temos um pequeno desvio, porque apesar de ele ser uma base mais forte que o etóxido, ele não é um melhor nucleófilo. Nessa parada aqui, apesar do tértico-tóxido ser uma base mais forte, quem é o melhor nucleófilo é o íon etóxido, better nucleófilo. Ele é melhor. Por quê? Porque aquela mesma constatação que eu fiz ali durante todo esse vídeo vai ser válido aqui. O etóxido, ele tem um volume muito menor. Quando o etóxido vai atacar um carbono, ele não sofre tanta interferência estérica da sua própria existência, né, do que o tértico-tóxido. Imagine ali, antes a gente tinha visto um gráfico, né? Vamos voltar aqui para uma imagem bem legal sobre como que acontecia a aproximação, né? Que é o que eu tenho aqui, mas agora esqueçam que é hidroxila, que tenta imaginar aquele tértico-tóxico. Então, se fosse uma tértico-toxila, imagine essa situação aqui, para facilitar, não ficar enxergando muita coisa, né? Isso acaba complicando. Imagine que ao invés dessa situação com a hidroxila, eu tivesse o tértico-tóxico aqui, né? Então,
todo aquele volume do tar-triptóxido ia estar interagindo até com esse volume do tar-triptóxido, né? Do carbocátion ali, que também é uma tart-butila, né? Então, você teria duas coisas volumosas demais se aproximando. E aí a gente já percebeu que isso dificulta a reação, de uma maneira geral. O ΔG seria maior, né? Por causa que é mais átomo, mais elétron, mais ligação, mais ângulo de diedro. Tudo isso vai atrapalhando a reação, aumentando a energia, aumentando o pedágio energético a ser pago. E isso faz com que as coisas aconteçam de maneira mais lenta, né? Então, quando isso acontece, eu tenho, né, um efeito que eu tenho a diminuição da nucleofilicidade por um efeito meramente estérico, né? Então, o efeito do volume do ligante, do nucleófilo, ele pode atrapalhar. Então, fechamos. Agora a gente entende tudo o que governa uma reação do tipo SN2. A nucleofilicidade, que vai estar intrinsecamente relacionada à basicidade, que vai sofrer influência do solvente, que vai sofrer influência do volume do nucleófilo e que também está relacionado, a reação como um todo também tem relação com o volume que é ocupado pelo substrato. Então nós temos essas diversas variáveis aí que ponderam o quão rápido ou devagar uma reação do tipo SN2 pode acontecer. Isso explica por que algumas ligações químicas são inviáveis de serem quebradas, como é o caso lá dos vídeos anteriores que eu falei sobre o Teflon. Eu preciso deslocar o flúor da estrutura alquílica e tem flúor pra caramba ali. Então, eu preciso arranjar um nucleófilo que seja melhor do que o flúor. Agora a gente pode imaginar que eu não vou conseguir, porque o flúor já é um dos melhores, o fluoreto, né, já é um dos melhores nucleófilos. Talvez eu possa conseguir algum outro nucleófilo se ele tiver em um meio reacional que tenha um solvente que faça com que, por algum motivo, aí, principalmente essa interação da solvatação com o nucleófilo, proporcione com que ele seja um pouquinho melhor do que na fase gasosa, mas praticamente ninguém consegue bater essa característica do fluoreto. Por isso que Teflon a gente não consegue destruir, né? Não tem muito como quebrar essa ligação. Pelo menos a flúor carbono não. Existem algumas técnicas que o pessoal está cortando a cadeia alquílica, a ligação carbono-carbono, mas mesmo assim é uma ligação difícil de ser acessada. Então, isso explica por que algumas reações, alguns produtos são difíceis demais para serem quebrados, né? Então, isso responde, muitas das coisas aqui respondem àquela reação e aquele produto em específico. No próximo vídeo, que eu pretendo mandar ainda hoje, eu vou comentar agora sobre algumas reações que também têm um interesse tecnológico bem legal, que são as substituições nucleofílicas unimoleculares. Nós começamos com 2 e vamos para 1, ou seja, substituições nucleofílicas que dependem somente de um composto. Mas isso eu deixo para o próximo vídeo, pessoal, tá bom? Até mais.